E, Urian, também teve uma outra reunião muito importante hoje, porém na Europa. O secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial de Donald Trump para a Ucrânia, Steve Witkoff, se encontraram com líderes europeus em Paris. Agora, a questão que fica é a seguinte: os americanos vão incluir os europeus nessas negociações ou Donald Trump tem outros objetivos para a região, né? Mais uma pergunta para a qual a gente ainda não tem a resposta. O que a gente pode levar em conta é o que havia sido noticiado até então e as percepções que nós tivemos. Quais percepções são essas, Thiago? Primeiro, de que há uma desorganização dentro do próprio governo americano em relação ao posicionamento sobre a guerra na Ucrânia. Então, tem por um lado o Steve Witkoff, que é aquele enviado especial que negociou a primeira fase do acordo de cessar-fogo no Oriente Médio, que deu certo. Ele agora está negociando com a Rússia, com a Ucrânia, passou 4 horas semana passada falando com Putin, e ele tem adotado um discurso, uma proposta muito pró-Rússia, até falando para o Donald Trump que a maneira mais rápida de acabar com essa guerra seria os Estados Unidos logo reconhecendo aqueles 5 territórios ocupados ilegalmente pela Rússia como sendo partes da Rússia. E isso está criando um desgaste dentro do governo, porque do outro lado tem figuras como, por exemplo, Keith Kellogg, que era quem seria esse enviado especial inicialmente, e o próprio secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, dizendo ao contrário. Então, hoje, quem estava em Paris era o Marco Rubio e o Steve Witkoff, os dois sem concordar qual a melhor solução para a Ucrânia, e basicamente eles estavam lá para que os europeus pudessem sentir quais os reais objetivos dos norte-americanos, já que eles têm mandado sinais cruzados. Mas, de fato, não saiu nada de concreto. O Macron, obviamente, que é quem organizou essa reunião, tenta vender tudo isso como uma grande conquista, dizendo que agora as coisas vão se resolver a partir de então, mas o Macron é outro, que tem usado da política externa para tentar se projetar e basicamente não consegue alcançar nada. E professor, para a gente fechar, falando ainda sobre a guerra no leste europeu, a Ucrânia e os Estados Unidos assinaram um memorando de intenção. O que é possível esperar agora em relação a esse conflito? Inclusive, há uma sinalização de que o presidente da Ucrânia topa, conversar e topa a possibilidade de um cessar-fogo. É isso ou ainda é muito cedo? Havia indícios de que o memorando hoje seria assinado até o fim do dia, não um acordo oficialmente, tá? O Donald Trump disse hoje na Casa Branca que esse acordo poderia ser assinado até a semana que vem, talvez até quinta-feira. Vale lembrar que é um acordo que, de acordo com as informações que a gente tem também, ele não oferece nenhum tipo de garantia de segurança para a Ucrânia. Pelo contrário, ele fala lá na criação de um fundo que seria gerenciado pelos Estados Unidos, que deteria aí a maior parte desse fundo, mas isso seria na prática o resultado de algo que o Donald Trump, da solução de um problema para qual o próprio Donald Trump tem criado. Não resolve o problema da Ucrânia, não resolve o problema dos Estados Unidos. É fato que o Trump fala que o país ele precisa defender uma autonomia, tendo acesso àquelas terras raras, aos minerais, porque é importante para a própria economia, para a própria defesa, mas esse acordo não garantiria isso, assim como não garantiria também a defesa da Ucrânia, já que o Trump fala que o simples fato dos Estados Unidos terem interesses econômicos na Ucrânia seria o suficiente para a Rússia parar com a sua guerra. Então é um acordo para o Trump mostrar que fez acordo, mas que na prática não traz muita coisa de concreto. Thiago. Professor Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, como sempre, obrigado mais uma vez pelas análises aqui na Jovem Pan. Se a gente não se vê até o fim de semana, a próxima segunda-feira, a gente deseja ao senhor uma boa Páscoa e voltaremos sempre a nos falar. Um abraço. Obrigado. Até mais. Feliz Páscoa.